palavra de Deus diz assim: bem-aventurado ou feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui para semear a Tua palavra, Senhor. Nos dê, Senhor, entendimento, discernimento, para que o Senhor não fale apenas no nosso intelecto, mas que a Tua palavra possa adentrar no espírito humano, por meio do Espírito Santo, por meio da voz de Deus. Nesta noite a igreja pode dizer amém. Pode se assentar, queridos. Eu estou aqui para ministrar a vocês a respeito dessa palavra. Aqui, queridos, no verso 1, ela diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Queridos, há 3 verbos aí. São verbos que vai mostrando a situação da vida espiritual de cada um de nós. Andar, deter-se e assentar. Ninguém, querido, diz assim: segunda-feira eu vou pecar. Não, segunda-feira eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. É como está o teu estilo de vida. Como é que você vive? Olha, quando eu leio isso aqui, eu confesso que meu entendimento foi equivocado por muitos anos, porque eu já me descartava desse versículo, pastora Fernanda, porque eu não sento numa roda de bar, eu não bebo, então já descartava. Mas aqui não está falando para a pessoa que está lá no mundo, não. Essa palavra é para aquele, diretamente para você, diretamente para mim. Como está sendo a sua vida? Como é que você trabalha na sua carga horária? Eu prego isso há 30 anos. E nos últimos 13 anos, eu tenho visto, acompanhado pessoas. E aonde está o foco do seu problema? No versículo 1 do Salmo 1. Quando eu não tenho tempo para Deus, a minha vida
vai ser como foi ministrado aqui pelo presbítero Vinícius. Eu sou menino, posso ter a minha idade cronológica, mas eu sou menino espiritual. E lá no que ele citou lá em Efésios capítulo 4, fala que eu sou levado de tudo quanto é roda. Mas quando eu não ando no conselho do ímpio. O que é não andar no conselho do ímpio? Não fazer as mesmas coisas que o ímpio faz. Eu quero fazer uma pergunta aqui para esta igreja, que é uma igreja que conhece o discipulado. Estamos há 5 anos estudando esse discipulado. Qual o percentual de membro de sua igreja sobre estudar a Bíblia sozinho? Você conhece alguém que ele tem uma prática de estudar a Bíblia diariamente? Eu estou falando para pessoas dentro da igreja, eu não estou falando para pessoas lá no mundo. Essa palavra é para nós. Conhece? Parece incrível, né? É alguma coisa, exagero, todo dia. Será que no domingo, eu assistindo o culto, na quarta-feira, se der, eu venho para a consagração, e na quinta-feira eu venho receber a minha vitória, vou fazer uma campanha aí para receber uma vitória. Queridos, isso é ser menino espiritual. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus diariamente. Qual a pergunta que o Salmo 1 nos traz? Qual é o seu prazer? Aqui está dizendo, verso 2, Salmo 1, 2: o seu prazer está no Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que é isso, pastor? Isso é religiosidade, exagero. Não é não. Não é não. Homem e mulher de Deus têm um relacionamento diário com Deus. Que nesse discipulado aqui, está anotado aqui, está na sua Bíblia, está na página 698, se você olhar, prega o que eu prego há 30 anos. Faça um diário, monta um caderno, faça um diário, lê a palavra de Deus e anota o que Deus falou com você, está aqui. Separa pelo menos 1 hora do seu dia, e aí você vai, durante o dia todo, você pode estar ali no seu serviço, mas ali aquela palavra vai remoendo, e você tem um celular, você tem um playlist, né? Como que fala? Playlist. Você tem lá músicas. Vai ouvindo. E Deus vai falando com você.
Não! O meu celular é para mim ver as notícias dessa tranqueira que está aí. Ou ver todos os comentários dos jogos. E eu gasto numa manhã aí 2, 3 horas. O que a Bíblia diz de você? Salmo 1. Você anda no conselho do ímpio. Você está longe de ser um cristão, querido. Eu tenho que pregar a verdade aqui, não posso te iludir. Qual é o problema do Ever? Qual é o problema do presbítero Vinícius, do pastor Ever? Qual é o problema do Jefferson e da Fabiana? Qual é o problema? O mesmo, só muda o CPF e muda a maneira de como você chega a Deus. Ah, mas pastor, eu estou pregando para mim. Às vezes nós entramos em tanta atividade, amados, que eu não tenho tempo de parar e ouvir a Deus. Pastora Fátima, ela chega e fala assim: olha, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aquilo, nós precisamos disso, nós precisamos aquilo. Mas a minha função não é servir as mesas. A minha função é comer a palavra de Deus e transmitir a palavra de Deus. Mas o pastor, ele é cobrado pela pintura que nós fizemos essa semana. Aqui, de repente, até o assembleano vai olhar, vai falar: meu Deus, o que o pastor Adilson está fazendo lá? Está criando luz no púlpito. Aqui é uma decoração do aniversário da pastora. E aí nós temos que, amados, são tanta coisa para realizar um culto desse. Às vezes tem envolvido aí quase 20 pessoas. Só lá em cima, lá, 4. Mostra lá, varão, mostra lá, ó. Vira essa câmera e mostra lá. Olha lá. Arlindo, Alain 1 e 2, Bolívar, olha lá. 4 técnicos para isso aqui estar no ar para mais de 100 cidades. Está nas redes sociais. E quando eu vou para uma reunião de obreiros, eu escuto há 30 anos: pastor, mas e como que é a batista e como que é a presbiteriana? Não sei, sinceramente não sei. Talvez deve estar um ano luz na nossa frente, não sei. Mas eu sei da Assembleia de Deus, tanto da Bleia como da Adna. Eu sei. Eu sei. Os pastores andam encurvados. Eu vou para a reunião: olha, pastor, eu já passei de 65 anos, 70 anos, e está difícil. E está não sei o quê. E está isso, e está aquilo. E você? E você? E você? Não fazem discípulos. O erro da igreja. Não sei da batista, não sei da presbiteriana, não sei da metodista, estou falando da assembleia. Não faz discípulos. E nós estamos fazendo discípulos. 300, 350 pessoas. Agora nós estamos separando quase 30 aí, para começar o segundo passo. Aqui está anotado: olha, você precisa ter um diário, você precisa ter um relacionamento com Deus. Separa pelo menos 1 hora. 1 hora, queridos, é para
pessoa que está começando a comer uma papinha. Você precisa ter um relacionamento com Deus mais profundo, diariamente. Separa, está dizendo aqui, pelo menos 30 minutos para você de joelho começar a orar pelo seu dia que vai começar. Abençoa a tua empresa, abençoa os teus clientes, abençoa aquela tranqueira que está ali perturbando o dia inteiro. Fala para Deus converter ela, porque Deus coloca pessoas na sua vida e na minha, não é para a gente orar para Deus matar, não, é para a gente mudar. Porque na Assembleia de Deus está dizendo, se alguém perturba, eu vou colocar ele no meu joelho. Para quê? Para Deus matar ele. Misericórdia, irmão. Você nunca vai ouvir isso aqui no púlpito. Isso é meninice espiritual. Tem alguma pessoa problemática? Ora, para Deus converter ela. Ou você não viu que Deus escolheu Saulo e o transformou num apóstolo? Começa a olhar de lado aí, começa a ver as pessoas que estão na igreja. O Salmo 1, ele traz aqui o versículo 3. Você será como árvore plantada junto à corrente de águas. Queridos, pega uma semente e joga na terra, pastora Fátima. Se não tiver água, ela não germina. E a água que está falando aqui é a palavra de Deus. Ontem foi ministrado sobre uma água que transformou. E hoje estamos falando dessa água, que é o Espírito Santo de Deus te transformando todos os dias. Você precisa mudar todos os dias. Eu preciso mudar todos os dias. Atos capítulo 6, versículo 3 e 4. Irmãos, escolha entre vocês homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Qual é o princípio da igreja? É homem que dá bom testemunho, é homem cheio do Espírito e é homem de sabedoria. Essas três é a condição básica, é a condição básica de eu crescer na obra de Deus. Salmo 119, Deus está me trazendo aqui, os 3 primeiros versículos, é o contrário, fala do homem cheio do Espírito Santo. Bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, ou seja, o íntegro, o homem íntegro, está falando do homem íntegro, aquele homem que vai atingir aí o 7º curso nosso, que é o caráter de Cristo, que andam na lei. Lá no Salmo 1 está dizendo não anda, aqui está dizendo para quem anda. Verso 2: bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos. Guardar é uma coisa, querido, aí já começa o segundo passo: buscar de todo o coração. Olha, pastor, eu sou crente, meu pai é crente,
Celcinho no primeiro culto aqui precisou de 7. Acho que da época da André ali também. 7 era a maior piada. 7 retiro. Ele se convertia no retiro. Mas um mês depois. Mas hoje ele é o líder dos casais. Quem investiu nele? O pai e a mãe. Guarda os testemunhos e buscam de todo o coração. Sabe o que é buscar de todo o coração? É você ter uma agenda com Deus. Pastor, está difícil eu ter uma agenda com Deus. Então começou o seu problema aqui, hoje. Você não tem tempo para Deus? Não, Jefferson. Não, Fabiana. Pastor, você não está entendendo, hein? Eu sou enfermeiro, tenho que trabalhar aqui. As pessoas chegam na igreja com 8, 10, 12 horas de carga horária. E eu digo, vamos ajustar? Está errado. Por que está errado? Você não tem tempo. Com essa carga horária, você não vai ter tempo para Deus e nem para sua família. Mas eu preciso, você não precisa nada, você precisa de Deus, entenda isso. Você precisa de Deus e você precisa ter uma família saudável. A carga horária, Deus faz. Você quer emprego ou você quer escravidão e trabalho? Quem está falando era um homem que trabalhava 12, 14 horas por dia. A primeira coisa que eu cheguei na igreja, eu falei, esse povo é desocupado. Ele só vive orando. É vigília daqui, é isso aqui, acorda. Irmão, 5 horas da manhã eu estava no trecho. Tinha que ganhar dinheiro. Aí eu fui vendo. Você quer ver? Aqui tem um gerente de banco. Se não tiver com agenda com Deus, sabe o que vai acontecer? Me lembra aí que eu já estou. Depois eu volto em você. Eu vi um vídeo. O nome do vídeo, André, era Checkmate. Não sei se vocês viram no Instagram, semana passada. Checkmate. E nesse vídeo, estava um quadro, onde o diabo estava num tabuleiro, o quadro era pintado. O diabo dando um checkmate num jogador de xadrez. E o diabo rindo, olhando para ele. E o jogador não estava olhando para o diabo. Não olhe para o seu problema, nem para a sua adversidade. Ele estava olhando na solução. Aí entrou nesse museu o guia e aquele pessoal todo ali, ele mostrando, esse aqui é o quadro checkmate, onde o diabo está dando um checkmate. Aí todo mundo olhou e saiu. Aí uma pessoa ficou sentada, ficou ali olhando. Aí o guia voltou e disse, senhor, o senhor gostou da peça aí, mas nós temos que ir. Ele falou, está errado esse quadro. Tem que mudar o nome desse quadro. Não é checkmate. Por quê? Ele falou, eu sou campeão de xadrez. Presta atenção. O cristão, o crente, não vê o que o mundo vê.
Ele disse: ainda tem uma jogada para o rei, e a hora que ele jogar, o diabo vai entrar em xeque-mate. Ainda tem a última palavra para você. Ainda tem a mexida do rei na sua vida. Quando eu vejo uma notícia que o gerente presbítero para mim, Vinícius, se tornou top dos top do mês. A minha oração é olhar aquele quadro do xadrez lá. A que preço ele se tornou o número 1 desse mês? Qual foi o preço que ele pagou? Foi Deus que deu para ele? Ou ele sacrificou a agenda com Deus e a agenda com a sua família e foi premiado por Satanás? Pastor, que é isso? Queridos, cuidado. Cuidado com os pratos. Foca aqui, varão, nesse. Diácono Oscar era garçom quando nós abrimos aqui. Lembra, Gilma? Pastora Fernanda, Van, Meira, lembra? Todas as ofertas que ele tinha para dobrar o salário dele era domingo na hora do culto. Lembra? Fica à vontade, varão. Fica à vontade. A escolha é sua. Saiu lá de Quixaramubim. Veio aqui para ser discípulo do pastor Adilson. Eu falei, varão, fica à vontade. Não, pastor, ele gaguejava na época, agora melhorou. Não vou aceitar. Eu falei, você não precisa nem trazer isso para mim, isso é o do cão. É a proposta do cão. Toda proposta que tira você da casa do Senhor é do cão. Mas pastor, eu vou ganhar mais. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, a sua alma? Pior, deixar a sua família ir por água abaixo. Atos capítulo 6, me ajuda a pregar, Alans. Versículo 3. Então, uma bênção. Ficam assim. Atos capítulo 6, verso 2, Alain. Parte B. Não é correto que nós, diga comigo, nós abandonemos a palavra de Deus para servir a minha empresa, os meus negócios, os meus estudos. Amém? Não é correto. Essa palavra é para nós. Põe o dedo em você e diga: para nós. Quando você abandona a palavra de Deus, você caiu no laço. Mas pastor,
então significa que eu não posso ser empresário? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Vocês não sabem o que é ser abençoado por Deus. Deus jamais vai dar 5-0 para vocês, querido. Até 5-0 você consegue e eu consigo. A partir do 6º 0, aí você precisa. João capítulo 3, olha para mim, versículo, misericórdia, 30. Fala, convém que ele cresça e eu diminua. Versículo, o homem não pode realizar coisa alguma, eu acho que é o 27, esses 2 versículos estão entrelaçados. Ninguém pode receber coisa alguma se não vier do céu, se não for dado do céu. Empresários, Paulinho, Michele, os doutores que estão aqui, os que têm empresa, coloque a sua empresa na mão de Deus. Coloque a sua empresa na mão de Deus. Eu me converti, trabalhava, três estados, mais de 200 prefeituras. Deus me deu um contrato, que era maior que tudo. Um contrato. Eu peguei a prefeitura de Cuiabá. Eu tinha um cliente chamado Prefeitura de Cuiabá e tinha 200 prefeituras. Um contrato era maior do que as 200. Cuidado com o que você pede para Deus. É melhor você orar e colocar para Deus fazer o que Ele tem para fazer para você, para não deixar você ensoberbecer, para você ficar orgulhoso, para você isso. Senhor, me dá aquilo que eu possa, aquilo que o Senhor preparou para mim. E Deus vai te dar o que você pediu e vai te dar mais. Pastor, você pode me provar isso na Bíblia? Eu posso te provar 300 vezes. Mas eu vou fazer a oração vou mostrar para vocês o que Salomão pediu para Deus. Senhor, me dê sabedoria. Anota aí. Peça sabedoria. Peça fé. Porque sem fé é impossível. A hora que você estiver de manhã dobrando o joelho, Senhor, eu preciso de fé. O Celcinho falou aqui no primeiro culto. Peça sabedoria. Sabe o que Deus vai dizer assim para você? Bom, o coração dele está preparado. Ele pediu sabedoria, ele vai saber administrar o que eu vou dar na mão dele. E fé. Então ele vai ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então agora eu vou dar. Deu riqueza para Salomão. Riqueza. A ponto dos reis chegar lá e dizer: o que o povo falava não chega nem perto do que eu estou vendo aqui. Queridos, uma grama de ouro, vê aí quanto que está, 500 reais? 500, vamos fazer redondo. Uma grama, um escudo da guarda do palácio de Salomão pesava 20 a 30 quilos.
Ele tinha mais de 300 soldados particular do templo, todos com escudo, a espada de ouro, escudo de ouro. Você não tem noção, irmão, do que Deus deu para Salomão. Está lá na Bíblia. Se você começar, vários países começaram a pegar fortuna e mais fortuna, e não venciam de pegar a fortuna que Deus deu na mão de Salomão. Atos 2, 42. É o cerne da igreja primitiva. Essa Bíblia aqui, ela fala sobre Atos 2, 42. Fala o perfil da igreja primitiva. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas oração. Esse é um homem que não anda no conselho dos ímpios. A primeira coisa que Deus vai fazer contigo quando Ele te enriquecer é te dar um atributo de Deus chamado compaixão. E você vai começar a olhar para outras pessoas que não têm. Aí você vai viver o que é comunhão e o que é repartir o pão. Tem pessoas que dizem assim, parece que eu estou vendo Thaís aqui: Senhor, se eu vender 5 carros aqui, vou bombar. Deus dá 15 carros para ela vender. Estou profetizando, hein? Mês de maio. Senhor, esses 10 carros que o Senhor me deu, tem algum mistério aí? O Senhor quer que eu abençoe alguém? Semeia em terra fértil. Ora para ver quem Deus vai colocar no seu coração. Porque semear em nego que está na prova, você vai trazer prova para você. Cuidado. Eu é que sei aqui. Essa é a postura. Agora vamos ver a prática. Verso 43. Em cada alma havia temor. Queridos, Pastor Edson, quem é que traz o temor? Se você for assembleando igual o Pastor Edson, você vai entender que o princípio, o início da sabedoria é o temor. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Aqui eu quero trazer e contextualizar para o dia de hoje. A ideia, uma das coisas que eu acho mais equivocada nas igrejas tradicionais, Pastor Edson, o senhor foi fundador de várias igrejas, é ensinar os membros a só receber. Abre a boca, toma. Abre a boca, toma. Comida
Domingo, culto de ensino, culto disso, culto daquilo, e ensinando. Aqui, hoje, o apóstolo, ali, era o líder da igreja primitiva. Veja como é o teu líder, seja como ele. Nós temos grupos aqui de estudos. Os grupos que estão crescendo é porque o líder está presente. Verso 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Queridos, a igreja primitiva, ela viveu uma perseguição terrível. Então eles, lá em Roma, eles entravam debaixo da terra ali, naquelas catatumbas lá de Roma. Em outros lugares era perseguido, a igreja foi perseguida, chegou até Antioquia. Lá em Atos 11 fala. Então eles eram obrigados a compartilhar do que eles tinham. Hoje, Deus não está requerendo isso de você e nem de mim, mas Ele requer algo de você. Quanto tempo você tem de igreja? E você ainda não se tornou um discípulo? Tem alguma coisa errada com você. Três anos de igreja é o suficiente para a pessoa ser discipulada. Mas discipulada mesmo. Não é, doutora? Esqueci o nome dela. O Ilza. Misericórdia. Irmão Ilza, ela está discipulando até no em Portugal. Tem gente assistindo nós aí agora. Eles estão sem igreja lá, mas está assistindo. Sabia, irmão Edson? Então, por conta da doutora Wilson, que levantou uma classe e disse: pastor, eu vou. Amém. Tem outras pessoas no interior de Mato Grosso, outros estados, e o trabalho está sendo feito. Amados, eu falei do homem que não anda no conselho dos ímpios. Falei no Salmo 119, o homem que anda com Deus. Agora eu quero falar do homem que atinge a maturidade, que o Vinícius pregou aqui, deu só uma introdução. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 14. O título: um obreiro aprovado. Não está falando de um pastor aprovado, de um diácono aprovado. Não está falando de um louvor, de um levita. Está te chamando de obreiro. Diz assim: relembre a todos essas coisas. Mas o que o apóstolo Paulo estava falando? Todo o capítulo 12 é: confia em homens idôneos.
que tem um perfil de um soldado, que tem um perfil de um lavador. Confia nesses homens, eles não vão te decepcionar. E aqui ele fala, olha, relembre todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito da palavra. Irmãos, a coisa que mais prova que uma pessoa é menina ou menino espiritual é discutir a palavra de Deus. Nós não podemos estar discutindo. Tenta convencer um petista, você não consegue. Tenta convencer um incrédulo, você não consegue. Mas então, pastor, como que fica a situação? Começa a orar, para que o Espírito Santo adentre no coração dele, para que os olhos dele sejam abertos. Você pregue a palavra. Que palavra eu posso pregar para ele? João 3,16. Eu não sei muito pregar a palavra. Não, então vamos lá. João 3,16. Diz para ele assim: ô abençoado, vem cá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos lá, me ajuda, varão. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Eu não te condeno. Eu não vim aqui te condenar. A religião mata. Ela vai olhar assim e falar assim: meu Deus, a irmã está usando calça comprida. Irmão, não está falando nada disso aí. Não está falando de costume. Está falando da Escritura Sagrada. Olha, Deus, o Filho de Deus veio ao mundo não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí o verso 18, aí você vai dizer para ele: olha, você acreditando ou não, quem nele crê não é condenado, ponto e vírgula. Mas o que não crê já está condenado, porque não creu no Filho de Deus. Mas eu não creio. Problema seu. Eu preguei a palavra para você. Estou livre do seu sangue. Volta lá, Alain. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Procure apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Queridos, procure apresentar-se a Deus. Aqui, nessa Bíblia aqui está dizendo: aquele que é provado, que é forjado. Ser aprovado é muito mais do que ser útil. Quando Deus me chamou, a igreja conhece o meu testemunho, e disse: olha, estou te chamando para ser um pastor. E eu fiquei tão cheio, né? Deus falando comigo para ser um pastor. Falei: nossa, qual que é a catedral que ele vai me dar? Porque eu sou bom demais, né? E comecei a olhar. Falei: não, eu acho que eu vou para os Estados Unidos, né?
Sabe o que Deus mandou eu fazer? Leia a Bíblia. Mas como assim? Eu sou professor da escola dominical, nunca faltei. Aqui nós temos escala de mais de 6, aí uma briga para dar aula. Eu dei 10 anos na escola bíblica dominical lá da Adna e nunca faltei. 14 quilômetros daqui tinha uma chácara. Saía, vinha, eu e a Fátima dávamos aula na escola dominical, voltava para a chácara e estava no culto à noite. Crente. Ei, vai estudar a Bíblia. Como assim? Estudar a Bíblia? Como é que eu vou viver? Empresário, já tinha contrato de 6-0, 40 funcionários, de repente, ei, você vai ser pastor e vai estudar a Bíblia. Misericórdia, amados. Acordava de manhã, tomava um banho, colocava a calça. Vocês estão pensando que é uma ilustração aqui da palavra? Não, é verdade. Meu filho está aqui, minha esposa. Ele disse: pai, deixa dessa conversa, pai. O senhor não nasceu para ser pastor. O senhor é empresário, analista de sistema. Pai, tá com dificuldade aqui até para a gente comer. Eu acordava, tomava banho, aprontava como se eu fosse para o trabalho, sentava no meu escritório lá em casa. Na época, Jardim Itália era um dos melhores bairros. Imagina o vizinho, prefeito não sei de onde, dono disso, daquilo, e eu lá em casa. E aí surgia a conversa. Ele está lendo a Bíblia. Enlouqueceu. Alguém tem que conversar com o doutor Adilson. E eu lendo a Bíblia. Senhor, como que eu vou viver? Eu preciso disso aqui. Cuidado com o que você pede para Deus. Como eu sou agora pastor, né? Então eu vou tirar esses 9 fora aqui. É só isso que eu preciso, Senhor. Deus falou assim: só isso? Só. Mandou um fax lá para uma pessoa da minha igreja. Meu servo Adilson precisa disso aqui para ler a Bíblia. Dê a ele. Queridos, na época eu pedi R$5.000 por mês. Pedi hoje. Terminei de pedir, recebi o telefonema, estava na minha chácara. Irmão, vem aqui em casa, tem algo para o senhor. O que o senhor pediu para Deus? Foi dinheiro? Foi. Quanto o senhor pediu? 5.000. Está aqui o envelope, tem R$5.000 aqui. Aí eu caí de joelho e comecei a ter sinais e prodígio. Não conhecia isso, Michele, não conhecia. Eu era abençoador. Saía de casa, eu colocava um sacolão no meu carro. Era 2, 3. Saía de casa, entregava um sacolão na casa de uma irmã. Às vezes passava no supermercado, comprava uma mistura que eles chamam. Levava normalmente o pão com uma manteiga. Irmã, vim tomar o café hoje na sua casa, está aqui. Deus mandou para a senhora 30 vasos. Eu
Eu gostava de vaso, amados, não recrimino, mas eram vasos que não eram meninos, que não massageavam o seu ego. Então, queridos, procure apresentar a Deus aprovado. É você ter relacionamento com Deus. E você sabe qual foi a primeira coisa que Deus mandou eu estudar? Eu confesso que passava por cima. Não, isso aqui é muito chato. Livro de Números. Os 11 primeiros capítulos de Números. Olha o que Deus mandou eu estudar. Fala de um ano do treinamento do povo para enfrentar o deserto. Irmãos, tudo que eu estudava, eu criei um site chamado Conheça Deus. 3 universidades pegou esse site, falou assim: pastor, eu te dou, não era pastor, eu vou te dar 5 mil por esse trabalho, outro vou te dar 6, outro não vendo nada que Deus me deu, pode pegar. Então assina aqui, assino direitos autorais, pode pegar, pode ensinar aí o seu povo. Números 11 desertos. Cada deserto tem uma linguagem. No final, Deus prepara o tabernáculo, diz assim: olha, eu vou dividir vocês em 4 regiões. 4, vamos chamar assim, até esqueci o compartimento. Judá, não sei o que, papapá. Cada bandeira tinha 4 tribos. Aqui ia na frente, do lado e atrás. E criou uma só para cuidar das coisas do Senhor. Essa não precisava dar o dízimo. Eles recebiam uma tribo. Aquela passagem de Davi alegre, acho que está em 2 Crônicas, capítulo 6, por aí, de Uzá lá, é Uzá, né? Ser abençoado. Quando Davi recupera a arca e põe num carro de boi, e vem com a arca, o carro passa num buraco, a arca vai cair, o general corre lá e segura a arca e volta ela. Ele morre instantaneamente. Aí Davi estremeceu, falou: meu Deus, o que nós estamos fazendo? Na obra de Deus não tem a mão do homem. Pastor, o senhor vai ficar aqui, vai abrir para lá, vai derrubar aqui, vai derrubar aqui. Meu sonho, Florais, se pudesse escolher MT-010, o terreno mais barato ali é 12 milhões. E aí? Falo isso há mais de 30 anos, pastor Divaldo. Eu fiz o IPTU de Prefeitura de Cuiabá. Falei: pastor, Cuiabá vai crescer para MT-010, 251. Essa região aqui tem que ter uma igreja ADNA. Há 30 anos eu falo isso para ele. E aí? Aí foram pesquisar. Ei,
a arca não é colocada em carro de boi. Não tem estratégia. Mas o senhor está fazendo discipulado, estou ensinando a palavra. Agora o crescimento é o que Deus vai colocar no coração de cada um de vocês. Meu coração de ser um discipulador. E aí, tem que ser carregado por levitas. E é na vara, no ombro. Não é com carro. Só que Davi era Davi, né? Ah, é, Senhor? Então, peraí. Dá 7 passos, para, coloca a arca, mata boi e vamos adorar. Dá mais 7. Davi era Davi, era diferenciado. E assim ele trouxe a arca para Jerusalém. Então, queridos, o obreiro aprovado procura apresentar a Deus aprovado. Como? Eu preciso louvar todos os hinos aqui, tá, e fazer isso e fazer aquilo, me aparecer, pregar, fazer isso, fazer aquilo. Ei, Deus não escolhe estrela, você está enganado. Estrela, quem faz é o mundo. Olha, se fulano sair do louvor, se fulano sair da pregação, meu Deus do céu. Aqui nós tínhamos um abençoado. Para mim ele foi um dos melhores pessoas que já chegou nesse louvor aqui. Mas ele chamava a glória para ele. Pegou com pinça assim, ó. Colocou. Aí pegou quem não é. Adriano Serra. Diácono Adriano Serra. Está louvando até hoje. Só faz isso aí. Então, amados, todo esse nosso ensinamento é que eu possa ser útil à igreja, você possa ser útil à casa do Senhor. Você já recebeu o ensinamento, você já comeu a palavra. Agora chegou o momento de você oferecer isso a outra pessoa. O obreiro aprovado, queridos, ele fala assim: não tem do que se envergonhar. Tem pessoas que pregam aqui, não pagam luz, não dá testemunho. Tem pessoas que falam assim: pastor, fulano de tal é da sua igreja? É. Aconteceu isso, isso, isso. Misericórdia, irmão. Que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de pessoa você é? A primeira coisa que o mundo vai te ver é que você é a Bíblia de Deus. Jesus, ele não pecou. Ele se fez maldito por você e por mim, mas ele não pecou. Ele escolheu 12 pessoas. Um traiu ele. O resto negou ele. Porque não tinha o Espírito Santo ainda. Não tinha descido da terra. Judas andou com Jesus. O fato de eu entrar aqui na igreja e ser isso, ser aquilo, irmãos, o diabo não vai se impressionar. Se você está em todas as escalas do louvor,
se você faz isso, se você faz aquilo, se você está trabalhando ali na portaria, se você não está isso, se você está aquilo. Sabe o que o diabo vai se incomodar? É de ver você abrindo a palavra de Deus. Aí ele vai ficar preocupado com você. Porque lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, fala de uma batalha espiritual, aonde todas as armas ali de um guerreiro é de defesa, escudo, capacete, tudo. Mas só tem uma arma que é de ataque. Qual é? A espada. Se você não recebe a aprovação de Deus, eu pergunto, qual o primeiro treinamento do soldado? Ele entrega o fuzil para o soldado, ele vai ficar olhando e falar, meu Deus, o que é isso aqui? E aí você vai aprender a desmontar e montar a arma. Você parece que tem 3 segundos. É mais ou menos assim. Eu graças a Deus jogava bola e tal. Saí dessa serviço exército aí. Mas teve uns caras aí que ficaram, né? E desmonta e monta, desmonta e monta. Aí dá a pistola lá para você tem que abrir e desmontar e montar e desmontar. Agora imagina eu que não servi, vou para uma guerra, aí o cara me dá o fuzil. Hein, Eduardo? Aí eu vou chegar, e aí, ei, acabou bala aqui, como que coloca? Quando o pastor está pregando, qualquer pessoa está lá no púlpito, falando alguma coisa, Deus já me traz o assunto, o versículo. 2 anos, de 8 horas da manhã até meio-dia, lendo a Bíblia, meus irmãos. E quando eu estou pregando aqui, Deus me traz um versículo, eu falo para vocês, a mente de Cristo tem que nascer em nosso coração. Eu estou falando isso, olha o que Deus me traz agora. Salmo 119, Alain, verso 11. Me ajuda, varão. Guarda a tua palavra. Aí o pessoal fala assim, tá, eu vou guardar bem ela, colocar bem na estante aqui, vou guardar. Está falando aí para mim guardar a palavra. Não é isso, queridos. Tem pessoas que abrem no Salmo 91. Você chega na casa dele, aquele que habita no esconderijo do alto. Nossa, essa casa aqui. Vocês não viram isso já? Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Guarda a tua palavra no meu coração. O que é o coração na Bíblia? É aqui? Não. Coração na Bíblia é o espírito humano. Se o espírito humano não tiver o Espírito Santo habitando no espírito humano, não vai, queridos. Não vai. Você pode dizer, olha, não precisa usar calça comprida, não corta cabelo, não precisa que babá, né? Aí a pessoa anda bonitinha assim, mas é uma benção. A hora que ela abre a boca, fala mal de todo mundo. Não tem o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, Alain. O fruto do Espírito é amor, foi pregado aqui hoje. Que amor é esse? O Espírito Santo habitando em mim. Esse é o amor que está falando aí. Não é amor. Olha, irmãos, eu tenho certa coisa que nós fomos.
no encontro dos jovens lá, eu vi uns abençoados lá fazendo isso, fazendo aquilo. Irmãos, eu nunca fui, sinceramente, eu nunca fui de chegar, Fátima não casou enganada. Só que abre a porta, entra, meu amor. Cara, eu não consigo. Bora, entra aí. Tem que abrir a porta. Tá bom. Falei, escuta, eu não sou capaz de fazer essas coisas. Mas eu tenho uma forma de amar diferente. Aí ela chega a falar, fulano, abre a porta. Eu tenho na minha família um que abriu a porta. Depois que casou, fechou a porta. Não vou nem falar aqui. Então, amados, o amor é o Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu vou tratar minha esposa como ela merece ser tratada. Amém? Alegria e paz vêm em sequência. A paz, acabou o tempo e acabou a ministração. Eu fui falar de abrir porta, agora eu vou escutar. Vamos ficar em pé, amados? Tem um pessoal novo chegando aí nos Jovens Casais. Eu tenho um estilo, né? As crianças pequenininhas, eu nunca lavei. Eu vou ser sincero, eu nunca lavei criança. Eu tinha medo. Meu pai me criou assim, ó. Homem faz coisa de homem e mulher faz coisa de mulher. Quando Rodrigo foi acometido do câncer, nós fomos lá para Barretos. Eu fiquei 15 para 20 e poucos dias em casa. Ivan, eu e Paulinho, a cozinha não tinha jeito mais de se enfiar coisa, porque tá tudo montuado. Eu olhava para ele e falava, varão, toma jeito aí, vai lavar esse negócio. Ele, não. Aí eu fui receber um casal de amigo até de Jaqueline, lá daquela terra do pastor Paulo, como chama, que tem os morenos, não podem falar, Vila Bela. Aí chegou a esposa. E eu estava conversando com o pastor Paulo. De repente, a esposa entrou na cozinha, Claudemir. Contente por o senhor estar aqui. Lavou tudo. Meia hora ela deixou a cozinha um brinco. Quando eu cheguei lá, eu falei, uai, minha irmã. Ela falou, é coisa de mulher. Pai, que essa palavra possa adentrar em nossos corações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o teu Santo Espírito seja com toda a igreja diga projeto 100 por 60, que é especial para abençoar vidas, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Em cima, ó, gritando. Aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez, tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez.